ok? A questão diz o seguinte: a produção de trigo, representada pela letra W, em um determinado ano depende da temperatura média T e do volume anual das chuvas R. Cientistas estimam que a temperatura média anual está crescendo a taxa de 0,15 graus Celsius por ano, tá? E a quantidade anual de chuvas está decrescendo a taxa de 0,1 centímetro por ano. Eles também estimam que no atual nível de produção, nós temos que a derivada parcial de W em relação à temperatura é menos 2, ou seja, a taxa de variação da produção de trigo em relação à temperatura é menos 2, e a taxa de variação da produção de trigo em relação à chuva é 8, ok? E aí ele pergunta o seguinte: qual é o significado do sinal dessas derivadas parciais? E B, estime a taxa de variação corrente da produção de trigo, tá? Então, basicamente é o item B que a gente precisa resolver, porque o item A a gente só precisa entender qual é o significado dos sinais dessas duas derivadas parciais que ele colocou para a gente, tá? Então, durante a leitura eu já acabei falando a forma de interpretação dessa derivada, tá? Quando ele diz aqui para mim a derivada parcial de W, que representa a produção de trigo, sobre a temperatura T, ele está dizendo para mim como que está variando a produção de trigo em relação à temperatura, tá? Então, esse sinal negativo está me dizendo que essa taxa de variação ela é negativa. Significa que eu tenho uma taxa de variação decrescente. Então, eu posso interpretar da seguinte forma, que a taxa de variação da produção de trigo em relação à temperatura, ela é decrescente, tá? Ela está diminuindo. E a taxa de variação da produção de trigo em relação às chuvas, ela é positiva, ou seja, ela está crescendo. Ela cresce em relação à quantidade de chuvas e ela diminui em relação à temperatura, ok? Então essa é a interpretação desses sinais. Sinais positivos, tenho uma taxa de variação crescente, e sinal negativo, eu tenho uma taxa de variação decrescente. Então, essa é a resposta do item A. Vamos para o item B. Tá? O item B, aí sim nós iremos aplicar a regra da cadeia. Ok? Então, observa aqui que eu tenho o seguinte: eu estou relacionando a variável W em relação a outras duas variáveis, que é T e R. Então, de certa forma, eu estou entendendo que o W é uma função que depende da temperatura e depende da quantidade anual de chuvas, tá? Então, W é uma função de duas variáveis. Vou até colocar bem aqui, ó. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que W é uma função de T e uma função de R, ok? E aí, ele continua dizendo o seguinte: cientistas estimam que a temperatura média anual está crescendo a taxa de 0,15 graus por ano. Então, quando ele diz aqui ó, que a temperatura média anual está crescendo a uma taxa, ele está me dizendo como que está variando a temperatura em relação ao tempo. Porque observa que aqui as nossas unidades é graus Celsius por ano, tá? Então, é temperatura por tempo. Então, essa informação diz para mim o seguinte, ó, que a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, ela é 0,15 positiva, porque ele diz que é uma taxa de variação que está crescendo. Se está crescendo, então ela é positiva. Então, essa taxa é 0,15. E além disso, ele continua: a quantidade anual de chuva está decrescendo a taxa de 0,1 centímetros por ano. Então, observa que aqui eu tenho novamente uma taxa de variação em relação ao tempo, ou seja, a quantidade de chuva está decrescendo centímetros por ano. Então, aqui eu tenho a taxa de variação das chuvas, que é R, sobre o tempo. E que taxa é essa? Como ele diz que está decrescendo, então é uma taxa negativa. Eu tenho menos 0,1 centímetro por ano, ok? Além dessas duas informações que a gente acabou de extrair, ele deu também as outras duas que foram dadas diretas, que a taxa de variação da produção de trigo em relação à temperatura é menos 2, e que a taxa de variação da produção de trigo em relação às chuvas é 8, ok?
E assim a gente tem, então, 4 informações que vão ser suficientes para a gente conseguir aplicar a regra da cadeia. Será? Vamos ver. Então, o que ele está pedindo para a gente calcular? Ele está pedindo para a gente calcular a taxa de variação corrente da produção de trigo, que seria a derivada de W em relação ao tempo. Então, o que nós queremos é essa derivada aqui, tá? Nós queremos a derivada de W em relação ao tempo. Isso é o que eu quero calcular. Só que lembra que a gente comentou no início que W é uma função que depende da temperatura e das chuvas, tá? De T e de R. Só que tanto T quanto R dependem do tempo. Então, nós podemos calcular essa derivada de W porque as variáveis de W dependem do tempo. Então, a gente consegue realizar esse cálculo através da regra da cadeia. Tá? Então, aplicando aqui a regra da cadeia, nós teremos o seguinte, que essa derivada de W em relação ao tempo, então esse aqui é o caso 1 da regra da cadeia, onde W é uma função que depende de duas variáveis e as suas variáveis, que é T e R, uma variável, que seria o tempo, ok? Então, nesse caso, nós vamos calcular a derivada parcial de W em relação à sua primeira variável, que é T, e multiplicar pela derivada do T em relação ao tempo, que é em relação aqui nós queremos a derivada, mais a derivada de W em relação à sua segunda variável, que é R, vezes a derivada do R em relação ao tempo. Então, essa é a regra da cadeia. E observe que todas as informações que a gente precisa, nós já temos. Tá? Quem é a derivada de W em relação à temperatura? Aqui, ó, o problema deu para a gente. É menos 2. Então, isso aqui é menos 2. Vezes, quem é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo? Ou seja, a derivada de T em relação ao tempo. Aqui também, ó, é 0,15. Mais, quem é a taxa de variação de W em relação a R? A derivada parcial de W em relação a R. O problema deu, é 8. Vezes, quem é a taxa de variação de R em relação ao tempo? Ou seja, a derivada de R em relação ao tempo. Também que o problema deu. A gente extraiu é menos 0,1. Ok? Então, nós já temos todas as informações, basta agora a gente realizar essa multiplicação. E essa multiplicação ela pode ser facilmente calculada utilizando uma calculadora ou até mesmo utilizando ali notação científica, dá também para a gente realizar. Fazendo esse cálculo, vocês vão encontrar o seguinte resultado, menos 1,1. Ok? Ok? Taxa de variação da produção de trigo está decrescendo a 1,1 unidades por ano. Ou poderia ainda melhorar, dizer o seguinte, a variação da produção de trigo está decrescendo a taxa de 1,1 unidades por ano. Acho que ficou melhor assim. Ok, pessoal? Entendido?